Opa, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar o nosso podcast. O nome dele é Conversa Franca. O tema de hoje é dificuldades enfrentadas em diversos setores públicos devido à pandemia. Agora eu quero pedir que Helder fale e introduza o assunto. Bom, hoje eu vou falar sobre transportes públicos. A dificuldade das pessoas que estão tendo nos transportes públicos nessa pandemia. Para as autoridades e para milhões de brasileiros, um dos desafios dessa pandemia é evitar o contágio do coronavírus nos transportes públicos. Na escadaria passando pelos corredores até a plataforma, estações estão projetadas para receber muita gente, sem espaço para a primeira regra de uma pandemia, que é o distanciamento social. A maioria vai de máscara porque não existe distanciamento social entre as pessoas no coletivo. No coletivo, a distância é muito pequena. Você sempre está próximo de alguém e as pessoas nunca estão com máscara de forma correta. E com isso, há uma grande chance de você se contaminar do Covid-19. Ou seja, essa é a dificuldade que as pessoas estão tendo porque há muitas aglomerações. Ou seja, essa é uma dificuldade que a maioria das pessoas estão tendo, porque elas necessitam da utilização dos transportes públicos para se locomover para ir para trabalho e outras necessidades, né? E eu queria agora passar a fala para Joaquim. Fala aí, Joaquim. Eu gostaria de abordar um assunto muito importante, que é a carência de frota de ônibus na pandemia. Todos nós já sabemos que esse já era um problema muito recorrente antes da pandemia. Porém, esse problema se agravou com o início da pandemia, já que com a diminuição de verbas públicas para esse setor, por causa do público que diminuiu a frota, acabou que a frota diminuiu junto. E tendo como resultado ônibus cheios, não respeitando o distanciamento social, e acabando criando um grande problema. E agora eu queria que Paulo falasse sobre outra dificuldade enfrentada pelos usuários de transporte público na pandemia. Pode falar, Paulo. Como o Joaquim estava dizendo, os transportes públicos são um desafio muito grande. Mesmo muitas empresas tomando as medidas corretas e enviando bem os ônibus, não é assim que acontece sempre, tornando muitos lugares de alto contato não muito bem higienizados, aumentando muito o contágio do coronavírus. Juntando isso com o fator de muitas pessoas não obedecerem às regras corretas, como usarem máscaras e não aglomerarem, torna o transporte público um dos maiores contagiadores do vírus. E agora eu vou deixar Miguel para dar a opinião dele sobre o assunto. Então, na minha opinião, já que ainda não há vacinas nem remédios aprovados cientificamente contra o novo coronavírus, manter o afastamento entre as pessoas é a principal recomendação das autoridades em saúde, mas é difícil devido à diminuição de frota de transportes públicos. Agora eu passo minha vez para Arthur Felipe dar sua opinião. Outra coisa muito importante é sobre a carência de frota, que isso causa um alto índice de desemprego. E com isso as famílias ficam sem renda e ficam dependendo do auxílio emergencial. Agora eu passo a voz para Joaquim introduzir o assunto da sobrecarga do SUS. Obrigado, Arthur. E agora eu vou falar sobre outro setor público que foi afetado pela pandemia do Covid-19. Esse setor é o SUS, né, que todos nós conhecemos, que é o Serviço Único de Saúde, que sempre foi conhecido por deficiência no seu trabalho, infelizmente, e vem tendo ainda mais dificuldades pelo fato da falta de leitos, que acaba ocorrendo que muitas pessoas não têm um atendimento decente humanitário, ou às vezes até fica sem atendimento, e pode ter várias complicações no seu quadro de saúde, por causa que não recebem um atendimento ou um atendimento adequado. E é isso, e eu queria agora passar para os meus amigos que vão vir em seguida para falarem sobre tudo, né? Dar uma visão geral sobre esse assunto, já que eu só fiz uma breve introdução sobre ele. A pandemia do coronavírus foi uma situação bem desafiadora, fazendo com que o sistema de saúde de vários países virasse manchete e o Brasil não foi diferente. O SUS foi a melhor resposta do Brasil contra o coronavírus,
Mas mesmo sendo a melhor resposta, ainda teve muitas dificuldades, como 38% do SUS, que é o Sistema de Saúde Público do Brasil, está sendo ocupado só por pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus. E agora eu vou passar aqui para Arthur para ele complementar mais sobre o assunto. A sobrecarga no atendimento e na ocupação de leitos coloca em xeque, todos os dias, a eficiência até de sistemas renomados, como a NHS e o próprio SUS, maior sistema público do mundo, dos países com mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil é o único que conta com serviços gratuitos de forma universal. Agora eu vou passar para a Elda para expressar sua opinião sobre o assunto. Na minha opinião, esse assunto foi muito importante de Joaquim retratar, porque, querendo ou não, o SUS é o órgão que, para as pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, tem que utilizar. E na pandemia do coronavírus, que foi mais importante ainda, e que está acontecendo essa sobrecarga no SUS, que todo mundo com a pandemia ficou esperando um pouco pior. Mas se não tivesse essa sobrecarga no SUS, se o SUS tivesse tido uma capacidade maior de atender as pessoas, assim, na minha opinião, eu acho que não teria acontecido tantas mortes como está acontecendo até agora. E com isso, se tivesse tido mais vagas nos hospitais, provavelmente teriam sido salvas várias vidas. Essa é a minha opinião. E agora eu vou passar a falar para Miguel dar a opinião dele também sobre esse assunto. Na minha opinião, respeitar o isolamento social, a população contribui para amenizar a disseminação do coronavírus e facilita o trabalho dos profissionais de saúde. A diminuição do número de casos faz com que as unidades não fiquem sobrecarregadas. Com isso, as equipes podem oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes. Mesmo com muitos hospitais lotados e uma sobrecarga no SUS, muitas medidas foram tomadas contra o coronavírus, como a suspensão das aulas presenciais. Mesmo com muitas instituições tendo dificuldades para se adaptarem, o ensino à distância não é algo novo. No ano de 2018, 45% dos alunos do ensino superior já aderiram às aulas à distância, mesmo as aulas à distância convencionais não sendo ao vivo. É surpreendente como muitas instituições tiveram dificuldades para se adaptar. Mesmo com quase 8 meses de pandemia, ainda tem muitas pessoas sem ter aulas online, e não só do ensino superior. E agora eu vou passar para Arthur para ele falar um pouco mais sobre o assunto. A educação é uma prática social que visa de suas potencialidades, habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe à escola. Agora eu passo para Miguel para ele complementar o assunto. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus. Mas as aulas remotas oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância. Aula remota e educação à distância são a tendência do momento para dar continuidade ao ano letivo em meio das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Agora, eu passo a vez para Joaquim dar sua visão opinativa sobre o assunto. Opa, valeu, Miguel. Assim, minha visão aqui, eu acho que mesmo que os professores se esforcem muito para dar boas aulas e boas materiais, ainda assim não é o suficiente para superar o método de ensino olho a olho, pois não existe uma interação tão grande entre aluno e professor. Mas vale ressaltar o empenho e a dedicação que eles estão tendo para tentar fazer com que seja mais fácil aprender. E agora eu peço que a Ada também dê sua opinião sobre esse assunto. Como o Joaquim falou, eu também queria parabenizar os professores pelo esforço que eles estão tendo de ensinar cada vez mais, mesmo sendo online, que é difícil de aprender. Tem gente que não consegue, né, aprender.
E eu acho que foi bem correto essa ideia das aulas ficarem online, porque já imaginou se não tivesse tendo aula? Já imaginou ficar 8 meses sem aula? E também já imaginou, a gente tá indo para a escola nesse período que está tendo essa contaminação toda de coronavírus, e a gente começar a ir para a escola e ser contaminado, todo mundo. Essa escolha foi bem certa e eu queria parabenizar mais uma vez os professores pelo esforço que eles estão tendo, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para eles e também não é fácil para a gente aprender dessa forma. Porque querendo ou não, é complicado a gente entender. Às vezes cai a internet, às vezes, como é que se diz? O computador não funciona, entendeu? Esses são esses aperreios que tem, mas a gente quer agradecer muitos professores pela, como é que se diz? A preocupação que eles estão tendo com a gente. E é isso, minha opinião. Muito obrigado por escutarem nosso podcast. Conversa Franca vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por ter escutado. E quem sabe nós não continuaremos com esse projeto. Muito Não, obrigado mesmo. exatamente. Valeu. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo se vocês gostaram desse podcast. E se vocês quiserem mais, só é comentar, né, Joaquim? Exatamente. Pode comentar e ativar o sininho, porque eu acho, né? Eu tenho quase certeza que nós vamos continuar com esse podcast. Exatamente. Só vocês comentarem se gostou, se estiver gostando, deixa aquele like. Mas é isso aí, o podcast foi esse. Obrigado pela atenção de todos.